Noite a todos e a todas. Começando mais uma live aqui na Mais Psicólogos. Sexta-feira de feriado. E a galera presente, que coisa boa. Boa noite a todos, boa noite Emília. Galera mandando, acenando. Boa noite a todos. Deixa eu só ver se tá tudo ok. Vou pedir para quem tá na live me falar se o áudio e o som estão bons, se vocês estão me ouvindo e estão me vendo bem, só para eu saber. Preciso de um feedback de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Ninguém me falou nada ainda, hein? Boa noite, Larissa. Boa noite, Sheila. Emília mandou um joinha. Esse joinha é porque você tá me ouvindo bem, Emília? Só para eu saber. Boa noite, Degina, boa noite, Lucilene, AC Valadares, o N1V20, não sei, falou que tá bom sim, deixa eu só segurar aqui os comentários, a imagem também tá boa, Bebete Souza, boa noite, deixa eu só ver se tá tudo certo, boa noite a todos e a todas, quem sabe, ó, estamos aqui fazendo a live simultaneamente no Facebook aqui e aqui no Instagram da Mais Psicólogos. Queria saber se alguém sabe do que é a live de hoje, qual que é o tema, se alguém por acaso foi informado sobre o que era o tema de hoje. Alguém sabe? Boa noite, Rosimeire. Peraí, deixa eu descer aqui. O som tá ótimo, ali mandou. Tá bom, ok, entraram, boa noite Rosa. Peraí, boa noite, Ingrid, o som está ótimo. Alguém sabe do que é a live de hoje? Relacionamento, Lucilene já acertou de cara. Isso mesmo, Lucilene, vamos falar sobre relacionamentos amorosos, a Sheila também acabou de mandar aqui no Face. Que bom que vocês sabem. Então quer dizer que alguém aí viu, a Júlia não sabia. Alguém viu qual que era o tema que eu divulguei. Da Gina também falou que não sei, mas é relacionamentos amorosos mesmo. A Sheila e a Lucilene mandaram um comentário aqui atrás. Bebete falou que não sabia. Muita gente que não sabia da live, mas tá aqui. Mas tá aqui na live. Que legal, fico feliz disso. Então hoje, eu vou me apresentando enquanto o pessoal está entrando na live e a gente já começa a trocar uma ideia. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo Sampaio, eu sou psicólogo, responsável aqui pela Mais Psicólogos. Rosa, relacionamento amoroso, isso mesmo. E hoje eu vim fazer uma live sobre relacionamentos amorosos. Eu tenho feito, hoje é a terceira sexta-feira que eu estou fazendo live aqui nos dois, tanto no Insta quanto no Face. A minha ideia é trazer toda semana mesmo, à noite normalmente, né, uma live sobre algum tema em especial. Então se vocês têm temas até para próximas lives, fiquem à vontade tanto para comentar aqui ou depois mandar para mim também, não tem problema. Eu vou ficar muito feliz se vocês sugerirem outros temas para a gente poder discutir também, beleza? Rafael Ferreira, fala aí, mano, tô por aqui, abração. Rafael, psicólogo, gente boa pra caramba, a gente estudou junto, se formou junto. Que bom ter você aqui, Rafa, fico feliz que você tá aqui, acompanhando um pouquinho a live. Relacionamentos amorosos. Tem gente que não sabia que era esse o tema, tem gente que sabia, queria saber de quem já sabia do que era a live. Por que vocês vieram acompanhar uma live de relacionamento amoroso? E quem não sabia qual era o tema, qual o interesse, na verdade, o que chama a atenção em assistir uma live que fala sobre relacionamentos amorosos? O que atrai vocês isso? Por que esse tema acaba chamando a atenção? A Júlia Rosária perguntou qual que é a minha abordagem. Eu falo que eu atuo a partir da humanista. Mas, enfim, tento me inteirar um pouquinho de todas, porque eu acho que todas, em geral, agregam muito e tem ferramentas que podem ajudar a gente durante a profissão em vários momentos. Eu acho que
Sou contra aquela coisa de cada um ter abordagem melhor que a outra, essa guerrinha de abordagem que às vezes a gente é estimulado a ter na faculdade. A Júlia é estudante, que legal, Júlia. Que bom que você está aqui na live. Seja muito bem-vinda. A Veralice mandou boa noite. E aí, tô esperando vocês me falarem por que vocês se interessam por uma live sobre relacionamento. Quando a gente tá falando, quando a gente traz algum conteúdo sobre relacionamento, normalmente é algo que chama muito a atenção das pessoas. É um tema que em geral atrai bastante, que gera polêmica. É um tema que gera muita polêmica, que todo mundo quer falar, todo mundo quer saber uma dica de como ter uma relação melhor, como fazer o parceiro ou a parceira isso ou aquilo. E aí eu fico pensando quanto as relações, elas de fato são muito complexas, né? Elas de fato têm milhões de nuances, todas as relações. As amorosas eu acho que, eu não sei se talvez tenham mais ou não, mas como qualquer relação tem muitas nuances, tem muitos pontos para a gente poder pensar. E aí eu acho que a psicologia, quando ela se propõe a refletir um pouquinho sobre as relações, isso chama atenção, que é uma belezura. O pessoal adora. Que bom, Júlia. Faultless, boa noite. Sempre acompanhando as lives também, seja bem-vindo. Os lacanianos nos chamam de românticos. Vamos lá, Júlia falou que pediu a Anitta em namoro. Não entendi muito bem. A Lucilene falou, eu acho interessante, estou em uma relação e às vezes acho que estou amando por dois. Interessante, Lucilene. Só aproveitando, pessoal, eu vou fazer algumas reflexões aqui sobre relacionamentos, mas eu gosto muito quando vocês trazem algumas perguntas, comentários, enfim, para eu poder falar em cima do que vocês estão trazendo. Eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, mais interessante do que só eu ficar falando e não interagir muito. Lucilene comentou então, só retomando. Acho interessante, estou em uma relação e às vezes acho que estou amando por dois. Acho que essa é uma fala frequente, não vou dizer muito frequente, mas com certeza frequente de muitas mulheres, principalmente, dessa coisa de estar envolvida, estar numa relação, se entregar para uma relação e não sentir que o outro tem o mesmo nível de entrega. E aí parece que você está investindo sozinha numa relação, né? Na prática, toda relação ela é construída por pelo menos duas pessoas, dois ou mais, né? A gente tem relações com mais de duas pessoas, mas pelo menos duas. E a construção dela é feita por essas duas pessoas. Ah, mas o outro não fez nada, mas o outro isso, aquilo, ele faz parte dessa relação. Então, a ausência dele ou dela na relação é uma forma de construir essa relação também. Construção não é só, eu digo construção não só no sentido dos dois estarem investindo a mesma coisa e os dois investindo algo positivo na relação. Não, se eu tô ausente, se eu não me importo, ou se de repente eu não consigo demonstrar tanta afetividade quanto o meu parceiro, isso também está se construindo. A relação está se construindo baseada nisso. Então é comum algumas pessoas terem essa sensação. Só que eu acho que uma coisa que a Lucilene falou, ela falou, às vezes acho que estou amando por dois. É muito importante a gente lembrar que assim, a gente não tem como medir o sentimento do outro. Isso a gente não consegue. Não é necessariamente porque eu me sinto amando por dois que eu esteja amando por dois. Não é necessariamente porque eu acho que eu amo muito que o outro não ama nada. Talvez eu que esteja amando demais e o outro talvez esteja num nível equilibrado, um nível saudável, um nível interessante, não sei. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que alguns pontos básicos. Diálogo. Se eu percebo que, se eu acho que eu estou amando demais e o outro ama de menos, por que eu não posso falar sobre isso com ele, com meu parceiro, com a minha parceira? Por que eu não posso expor que eu estou insatisfeito com a forma que ele ou ela me trata, demonstra consideração, demonstra carinho, afeto? E aí a gente pode conversar e entender o que está acontecendo. Porque como eu falei, não é porque eu acho que eu amo muito que o outro automaticamente ama pouco. Talvez a minha forma de enxergar o que é amor é diferente da forma que o outro enxerga o que é amor. Então talvez isso também tenha um peso muito grande
para a forma que a gente vai se relacionar. Se cada um tem uma interpretação do que é amor, por exemplo, cada um vai ter atitudes e comportamentos diferentes. Então, a gente talvez precise conversar para ver se as nossas medidas são parecidas, ao invés de já fazer uma leitura e afirmar que é isso e ponto final. Então a gente acaba perdendo muito quando a gente não se propõe a conversar sobre o que a gente está sentindo com os parceiros. Vamos lá. Faultless comentou aqui no Instagram: os relacionamentos se tornam difíceis a partir do momento em que um dos dois não tem interesse. Acho que talvez seja um dos pontos. Não sei se é só isso que fazem os relacionamentos serem difíceis, mas com certeza, quando um dos parceiros, enfim, não tem mais interesse na relação, a coisa provavelmente vai parar de andar. Então, só que quando um dos dois deixa de ter interesse, na maioria das vezes não é algo muito simples da gente poder identificar e falar, não, realmente ele não quer mais, então acabou, tudo bem. Ou até se avaliar mesmo do quanto, não, eu não tenho mais interesse, então eu vou terminar e ponto final. A gente acaba se prendendo a milhões de e se, e muitas vezes sem ter o interesse acaba permanecendo numa relação por, enfim, N motivos, né? Mas, enfim, a Júlia falou que pediu a Anitta cantora em namoro. Não sei se ela vai aceitar, Júlia, mas fica a torcida. Deixa eu ver aqui no Face o que tem de comentário. A Luciana colocou: mentira no relacionamento até onde suportar. Luciana, cada um tem a sua medida. Cada um tem o seu limite, o seu nível para aguentar qualquer tipo de comportamento, incluindo a mentira ou, enfim, qualquer um outro. Acho que mentira de fato é algo que afeta muito as relações, porque normalmente a mentira vem como algo que quebra a confiança. E as nossas relações normalmente são baseadas em confiança. Então, se eu tenho uma mentira ou qualquer outra situação que me faz confiar menos no outro, a relação vai ficar meio bamba. A relação vai ficar meio complicada, a relação vai ficar meio difícil da gente poder seguir de peito aberto, sabe? Mas não dá pra gente criar uma régua de assim, mentiu 3 vezes eu vou terminar, mentiu 15 vezes eu vou terminar, mentiu na primeira eu termino. Acho que a gente precisa avaliar que assim, cada um é cada um e cada relação é cada relação. Não dá pra gente querer fazer uma régua, como eu falei, e filtrar por ali. Então assim, a partir de hoje, todo mundo que mentir 3 vezes vai ter a relação terminada. Não dá, é o quanto cada um entende que vale a pena permanecer, entende que vale a pena investir, entende que vale a pena continuar, enfim. E aí é uma leitura que é muito individual, que não tem como outra pessoa chegar e falar assim, não, você tem que terminar. Quer dizer, a gente até ouve isso, né? Outras pessoas falando, vai e termina. Mas na prática, só cada um sabe o quanto vale a pena insistir ou não. O quanto está sendo difícil, o quanto é sofrido não perdoar, o quanto é difícil perdoar, enfim. Mas é uma avaliação muito individual, não tem como a gente fazer uma régua que vai servir para todo mundo. Boa noite, Dina ou Diná, boa noite, Gleice. A Luciana mandou: sou profissional, mas não estou atuando na área. Qualquer tema que me aproxima da psicologia faz matar um pouco da saudade. Que legal, Luciana. Espero que, pelo que você fala, eu entendo que você quer voltar para a área em algum momento, então fico torcendo para você poder voltar a atuar, enfim, assim que você puder. Mas obrigado pela presença aqui na live. A Gleice, relacionamento amoroso, isso mesmo, Gleice. A Sheila mandou: acho que a falta de estar resolvido emocionalmente e algum trauma no passado atrapalha um pouco. Isso que você falou, Sheila, acho que é muito importante a gente pensar do quanto esse resolvido emocionalmente que você está falando, eu vou fazendo uma leitura do quanto o nosso bem-estar emocional afeta e influencia muito as nossas relações. Então, de fato, se eu tenho questões emocionais individuais minhas que não estão bem resolvidas ou que afetam o meu jeito de ser negativamente, isso vai afetar sim as minhas relações. É impossível que isso não afete. Então, acho que a gente precisa pensar também que a relação é construída pelos dois.
Ambos têm, eu acho que aí, 50% de parcela do quanto a relação está se construindo, mas não dá pra gente desconsiderar isso que você trouxe, o quanto o meu mal-estar individual vai afetar a relação, vai afetar o outro. Então, é importante a gente buscar ferramentas de autoconhecimento, psicoterapia ou qualquer outra ferramenta que possa ajudar nesse sentido, porque a partir do momento que eu consigo me conhecer melhor e conseguir identificar o que está me fazendo mal ou o que me faz mal, ou o que eu tenho que afeta diretamente a relação, a tendência é que eu consiga lidar melhor com isso. Então, ferramentas de autoconhecimento sempre são muito bem-vindas para ajudar também em relacionamentos. Isso não significa que a relação estar ruim é culpa de um ou de outro, mas que os fatores individuais vão influenciar, sim, nas relações, enfim, de duas ou mais pessoas. Vamos lá, voltando aqui para o Instagram. Faultless, relacionamento se constrói a dois e não a um, é isso mesmo? Basicamente isso, Faultless. Como eu falei antes, tem relações que tem mais de duas pessoas. Alguns novos formatos aí de relações que são mais de duas, mas aí eu acho que a ideia é a mesma. Então, a relação se constrói por quem está na relação. Se é uma relação de 2, de 3, de 4, de 15, quem está na relação é responsável por construir ela. Então, se uma relação ela não está funcionando muito bem, se ela não é saudável, se ela não está fazendo bem, é importante que ambas as partes possam avaliar isso. E aí eu acho que entra um pouco do que eu tinha falado lá atrás para Lucilene. Acho que foi para Lucilene. Não lembro. Do quanto é importante a gente poder conversar sobre isso, a gente poder dialogar. Então, se eu, dentro de uma relação, entendo que essa relação não está legal, não está saudável, não está me fazendo bem, eu posso até pensar em fatores que estão influenciando isso. Porque eu não amo mais, porque o outro não me ama, porque a gente não se entende, porque isso, por causa daquilo. Mas enquanto de fato a gente não chegar para conversar, são achismos. Acho que isso é legal a gente poder pensar também, porque a partir da mesma forma que a relação é construída pelos dois, ela também pode ser pensada pelos dois. Ela também pode, acho que deve ser refletida, ser cuidada pelos dois. Então, se um identifica algo que não está legal, por que não trazer para o outro, para o parceiro, para a parceira, e juntos poderem, de repente, refletir, repensar e olhar para a situação como um todo, cada um ter o seu ponto de vista e chegar num consenso de, eu acho que realmente é por esse lado ou é por aquele. Mas sozinho, da mesma forma que uma relação não se constrói sozinha, ela também não se resolve com uma pessoa só. Então eu acho que isso também precisa ser lembrado. Elisete Sampaio no Instagram, minha mãe, acompanhando. Seja muito bem-vinda, mãe. Acabei de ver, minha sogra Eliud também está acompanhando aqui no Face. Mãe e sogra, ó. Boa noite a todas. Faultless mandou: eu acredito que é mito dizer que relacionamentos são complicados. Olha, Faultless, eu não sei se é mito, porque de fato eu vejo muita gente reclamando muito de relacionamento. Mas eu também não posso falar que as relações são automaticamente complicadas. Eu acho que muitas relações são complicadas, sim, mas eu acho que é um pouco do que eu estava falando anteriormente. As relações são construídas pelas pessoas. Então, se as relações são complicadas, talvez seja porque as pessoas das relações sejam complicadas também. Não sei. Só uma reflexão. A da Gina, acho que é da Gina. Meu relacionamento está muito desgastado, não estou sabendo lidar com a situação. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com desgastado, Dagina. Eu acho que talvez seja importante avaliar o que é esse desgaste. E aí pode parecer uma coisa meio besta, mas assim, deixa eu pensar. O que eu considero como desgastado? O que é de fato desgastado? É porque a gente briga muito? É porque a gente se fala pouco? É porque a gente tem pouca paciência com o outro? Assim, identificar o que você considera de fato como desgastado e a partir disso, a partir dessa avaliação, você buscar como tentar entender melhor ou resolver, se é o que você quer, resolver esses pontos que estão te incomodando. E o primeiro ponto, eu sempre costumo falar, é tentar trazer isso para o parceiro ou para a parceira. Se eu acho que está muito difícil, está muito difícil porque a gente briga muito. Então eu acho que a relação está desgastada porque a gente está brigando muito. Eu vou trazer para o meu parceiro, eu tenho percebido que a gente está brigando muito.
eu não estou gostando disso, me faz mal, eu imagino que para você também seja difícil, eu não sei por que a gente está brigando, ou eu sei, eu acho que a gente está brigando muito por causa disso, mas eu queria saber o que você acha, se você acha que a gente pode melhorar, se não pode, se você quer, se você quer investir força para a gente tentar melhorar isso, enfim. É uma coisa que a gente precisa aprender. Eu acho que na nossa vida a gente aprende a falar pouco. Minto. Aprende a se mostrar pouco, através da fala principalmente. E aí, quando a gente tem algumas questões mais difíceis na nossa vida, seja na relação, seja no trabalho, seja onde for, a gente não fala. A gente segura, a gente dá indireta, a gente faz de tudo um pouco, mas a gente não fala. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente aprender a fazer, porque a partir do diálogo, eu como psicólogo não vou fugir, vou fazer muito merchan para minha área, sei e oriento a importância do falar. Então, enquanto eu não estiver falando com meu parceiro, minha parceira, a coisa não vai andar. De fato, não tem milagre que vai dar conta de reestabelecer uma relação que não seja o diálogo. Ah, tem umas outras coisas que podem ajudar? Podem, um monte de coisa pode ajudar. Mas se não tiver diálogo, eu não vou entender o que o outro está pensando, ele não vai entender o que eu estou pensando, e a gente vai ficar meio cada um de um lado achando uma coisa e a relação sem ir muito para frente. Deixa eu ver mais comentários, um monte de gente entrando. Eu vou pegar um comentário aqui no Face, o William Douglas. O que é a vontade incessante de terminar quando se entra no relacionamento? Pensar que pode achar sempre algo melhor. É algo comum na nossa sociedade atual pela facilidade de acesso a conhecer pessoas? Olha, William, eu acho que pode ser, mas eu acho que pode ser um monte de coisa. Não dá para eu poder te afirmar que, não, quando você entra numa relação e você quer terminar logo é porque você é muito estimulado a conhecer novas pessoas nos tempos atuais da internet. Pode ser isso? Pode. Mas não dá pra gente afirmar. Eu posso pensar milhões de coisas que isso pode ser. Isso pode ser uma insegurança de como que eu vou lidar quando essa relação estiver mais séria. Então talvez eu prefiro, me é mais atraente a ideia de terminar e começar uma nova do que manter um relacionamento a longo prazo. Ou pode ser uma coisa meio de eu sinto mais atração, eu tenho mais vontade de ter relacionamentos proibidos, por exemplo, que aí seria como se fosse uma traição. Não sei. Então assim, não dá para afirmar o que isso significa. Mas se é algo que te incomoda, acho que vale a pena ir atrás, vale a pena investigar. Tem algumas questões, eu acho que não só para relacionamentos, mas para a vida como um todo, que a gente não consegue entender ou lidar sozinhos. Que a gente dá uma travada, sabe? Então eu tô tentando, tô pensando, reflito e busco, converso e a coisa não anda. E aí eu vou puxar a sardinha de novo pro meu lado, que aí eu acho que é o momento da gente procurar ajuda profissional. Então assim, se eu tenho uma questão, não tô falando que é o seu caso, William, mas se eu tenho uma questão na minha relação, por exemplo, que tá pegando muito e eu não sei o que eu faço, qual o problema de eu buscar ajuda profissional? Existem, dezenas de profissionais que fazem atendimento de casal, por exemplo, que é uma ferramenta importantíssima para muitos casais. Não significa que, quando eu estiver me separando, aí eu vou para uma terapia de casal, por exemplo. Não precisa. A gente pode tentar cuidar antes de chegar num nível mais grave, de chegar num nível mais alarmante, no nível mais agudo da coisa. A gente não precisa esperar acabar para ir tentar recorrer atrás. E a terapia de casal é um exemplo desse. Não estou falando que o seu caso também é para terapia de casal, mas tem questões, por exemplo, individuais, que não é do casal, que eu não sei lidar, que está difícil, eu posso buscar uma psicoterapia individual para tentar entender, para tentar repensar, refletir, ter uma opinião de alguém de fora, de alguém que não vai me julgar, para tentar entender um pouco melhor o que é isso. Se eu posso chegar lá e entender que não, de fato é uma questão da sociedade. O que eu vou fazer com isso? Eu vou, entre aspas, lidar com isso e vou aceitar, então toda vez que eu estiver sentindo essa vontade eu vou terminar e vou começar outra relação, ou eu vou criar ferramentas para dar uma segurada e falar, não é isso que eu quero, então eu vou investir no que eu acho que vai me fazer bem. Mas enfim, a gente precisa buscar, a gente precisa criar ferramentas para poder entender melhor, se entender melhor e entender melhor também algumas questões das relações que a gente tem.
Minha garganta está uma beleza. A Sheila mandou: falta de diálogo, falta de empatia, brigas e traição atrapalham muito as relações. Acho que são pontos, a falta de diálogo e de empatia acho que são fundamentais. A briga acho que é uma consequência, traição também normalmente atrapalha bastante. Não sei se esses são os principais pontos, mas com certeza afetam bastante. Boa noite, Maria. Peraí, tem um outro comentário aqui do William. Você bateu no ponto exato. Eu sou estudante do 6º período de psicologia. Que legal, William. Logo um colega de profissão. Sempre tive muito orgulho de ter me modificado e melhorado sozinho, mas já estou exatamente nesse ponto sozinho, está limitante. Que legal poder ouvir isso, William, porque eu acho que isso é muito comum. Essa sua fala é uma fala muito comum, da gente ver muita gente tentando sempre sozinho, independente do que for. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas as angústias, os medos, os receios, sempre tentando lidar sozinho. E eu não acho que é um problema a gente tentar lidar sozinho. Eu acho que é um problema a gente insistir em algo que não está dando certo. Eu acho que isso é um problema. Então, se eu tô tentando sozinho me cuidar e eu não tô conseguindo, o que eu faço? Eu busco ajuda. Se eu tô com uma gripe em casa e eu começo a tomar um chazinho, tomo mel, tomo um remedinho que eu tenho e vou tomando e não melhora nunca, eu vou insistir nisso até quando? Até virar algo mais grave? Não, eu vou buscar ajuda profissional, eu vou no médico, eu vou no hospital, enfim. Com as questões emocionais e comportamentais deveria ser igual. Se eu tenho alguma coisa que está me pegando, eu estou tentando sozinho, estou tentando, chega uma hora que não deu, tudo bem, não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma. Eu buscar ajuda profissional para poder ter outras ferramentas para cuidar daquilo que está difícil. Simples assim. Não deveria ser nada demais, né? Faultless. Eu acho que é um pouco do que eu falei. Ele está comentando o comentário anterior, que é a hora de repente sentar e fazer uma boa reflexão do que você já viveu, e se ainda estiver difícil, sentar os dois. Eu acho que é um bom ponto. Elisete Sampaio: viver a dois é difícil. Com certeza. Eu acho que muita gente aqui já ouviu ou já falou aquela coisa do você só conhece quando você for para morar debaixo do mesmo teto. Eu acho que é uma fala muito comum das nossas mães, avós e bisavós e coisas do tipo. Eu não vou dizer que a gente só conhece quando a gente mora, porque a gente também conhece quando não está morando. Mas, de fato, quando a gente está morando, a coisa fica muito mais intensa. Tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, tem algumas dificuldades que são expostas, são muito mais expostas quando a gente está morando junto, que deixa a coisa mais difícil. Então, e eu acho que nesse momento a relação acaba sendo colocada um pouco à prova do quanto a gente tem a capacidade ou não de lidar com aquelas dificuldades, do quanto a gente consegue criar estratégias, do quanto a gente consegue ter empatia, do quanto a gente consegue tolerar, enfim. Então, de fato, exige muito essa coisa de morar em junto, porque as coisas ficam mais expostas, como eu falei, né? Fica tudo mais claro, tudo mais jogado ali na nossa cara. Então, enfim, é um pouco difícil. A Júlia Rosa trazendo que com mentira não há relacionamento. Eu acho que existem relacionamentos que têm umas bases aí meio mentirosas, mas não se indica que as mentiras estejam muito presentes, né? A Emília Franci: numa relação é importante transparência e jogo limpo. Concordo, Emília. Eu acho que transparência é muito importante porque quando a gente de fato deixa a coisa transparente para os parceiros, isso automaticamente gera confiança, que automaticamente gera empatia, que automaticamente deixa a gente mais tolerante. Então, uma coisa leva a outra. Se eu confio, se eu tolero, se eu tenho empatia, automaticamente a forma que eu vou lidar normalmente é muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais afetiva. Então, eu acho que uma atitude, um comportamento saudável e positivo para o parceiro vai levar a outros. Então, quando eu tenho transparência, como eu falei, isso gera confiança, que gera empatia, e sabe? E aí vira uma bola de neve positiva para a relação, sabe?
mas nem sempre a gente pensa assim, às vezes a gente já quer ter um comportamento e ter uma avalanche de respostas. Então nossa, mas eu fiz o almoço hoje, você nem isso, nem isso, nem... Sabe? Então assim, um comportamento talvez vai me levar a outro. Então uma coisa de cada vez. Não dá pra gente querer cobrar muita coisa sem fazer muita coisa também. O Faultless falou que tá assistindo com a esposa, mandou um oi. Olá, Faultless e esposa. Que legal. Deixa eu ver se tem mais gente, mais comentários. Ó, a Júlia trouxe um ponto interessante. A relação, na verdade, toda relação é pelo menos 3, que é eu, o outro e o que nós dois somos. É bem legal, acho que é bem isso mesmo, porque cada um tem o seu existir individual, tem o seu eu sozinho, né? Então é um, outro e o que é criado a partir desse contato, a partir dessa relação, a partir, enfim, desse relacionamento. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí que os comentários estão quase fugindo. Peraí. Deixa eu voltar aqui que eu quase me perdi. Jonas Baia, meu pai. Ó, nossa, mas essa live tá demais. É pai, mãe, é sogra, amigo de faculdade. Muita briga serve? Sem briga serve para um relacionamento? Eu acho que assim, Faultless, eu não conheço nenhum casal que esteja há muito tempo que nunca tenha brigado. Eu acho que briga é algo até natural que se aconteça. Agora o que talvez a gente precisa avaliar é frequência. Eu tenho uma coisa que eu lembro muito na época da faculdade, que tinha uma professora de psicopatologia, que são doenças psicológicas, resumidamente falando, que ela falava que assim, tudo é normal dependendo da intensidade e frequência. E eu levo isso para muitas outras coisas da vida. Então assim, briga é sempre ruim? Talvez não. Talvez uma briga ou outra seja algo natural e até saudável, num ponto de gerou uma briga e essa briga vai gerar uma reflexão, que vai gerar algumas mudanças, então não necessariamente seja algo ruim. Sem briga nenhuma, não sei se um casal que nunca brigou ou que não briga jamais, de fato tem uma relação saudável, não dá pra fazer essa avaliação. Até porque eu acho que a briga vem como um incômodo também. Então a briga vem como eu gosto de você, mas não tô feliz que você tá fazendo isso, sabe? Então acho que a briga também pode ser uma demonstração de carinho, de amor, nas suas devidas proporções. E aí eu acho que entra no que eu estava falando, da frequência e da intensidade. Então se eu tenho muita briga com uma intensidade muito grande, aí já está demais. Aí já fica algo meio patológico, algo meio não saudável. E isso precisa ser olhado, não é se tem briga ou não, mas que briga é essa, com que frequência, como são... como que acontece, onde essa briga acaba dando. Acho que isso a gente precisa lembrar e pensar, não só o fato de existir briga ou não na relação. Deixa eu ver, muita gente entrando. Opa, muita gente entrando. Joinha pra Josi. Tá difícil esse celular aqui, viu? Deixa eu ver aqui mais. Nunca generalizar, exatamente, Júlia. Sem generalizações. É muito difícil, a gente tem o costume de generalizar com muita frequência, mas menos a gente generalizar, acho que melhor vai ser o olhar que a gente tem para situações. A Vanucci, acho que é Vanucci Santos. Meu marido tem um comportamento estranho, ele fica nervoso por coisas banais, ofende e distrata. Como saber se é patológico? Olha, Vanucci, eu vou usar o que eu falei agora há pouco. Tem esse critério de avaliar intensidade e frequência, ele serve muito para avaliar o que é patológico ou não, o que é saudável ou não. Mas tem coisas que a gente não vai conseguir avaliar sozinho. Então, assim, pelo que você está falando, seu marido tem um comportamento que te incomoda. Te incomoda, te deixa preocupada, te deixa, não sei, pode te deixar de diversas formas. O que você pode fazer com isso? Você acha que você consegue conversar com ele sobre isso? Você acha que existe a possibilidade de você chamar ele para conversar e gerar um diálogo mesmo? Falar assim, então, fulano, eu acho que você fica muito nervoso por coisa pequena, eu acho que você ofende quando você está assim, eu acho que você me distrata. Você consegue perceber isso?
E aí ver o que rola, o que ele fala, se ele concorda, se ele vai trazer que assim, nossa, é verdade, eu tô exagerando. Ou se não, talvez ele nem perceba, não sei. Ah, não consigo falar com ele. Não me sinto à vontade, tenho receio, acho que ele vai reagir mal. Talvez essa reflexão já seja um sinal de que assim, putz, se eu não tenho coragem, se eu não tenho abertura para falar com meu marido sobre algo assim, talvez já tenha alguma coisa na relação talvez não esteja boa. Se eu preciso de uma terceira pessoa para falar com ele, talvez alguma coisa não esteja boa. Não estou falando que é o caso, mas talvez. Não, eu não consigo falar com ele de jeito nenhum. Talvez seja importante uma terceira pessoa mediar isso. Se algo que de fato está te incomodando, te fazendo mal, eu vou chamar nosso filho para conversar com a gente. Eu vou chamar a minha mãe, sei lá. Alguém próximo, alguém de confiança, alguém que talvez tenha mais capacidade para intermediar isso. Vou levar ele num psicólogo para a gente poder conversar junto. Não sei. Não tem como eu falar se é patológico ou não, mas eu acho que dá pra falar que tá te preocupando, tá te fazendo mal e talvez você precise fazer alguma coisa mais efetiva em relação a isso. Não só esperar que talvez ele mude. Óbvio que não é algo simples, não é algo que é prazeroso de fazer, que é legal, mas talvez seja necessário. Deixa eu ver, joinhas. Estamos já 36 minutos de live, caramba. Quase 40 minutos de live. Fautiles mandou joinha, Lindinha Nova também. Relacionamento é um tema bom demais, né? Dá pra falar, nossa, a vida inteira. Deixa eu ver. Érica mandou coraçõezinho. Choque entre forças, brigas. Um dos erros mais graves das mulheres e homens é dizer que todos são iguais. Nossa senhora. Eu gravei um vídeo hoje falando um pouco sobre isso, que vai entrar acho que semana que vem no YouTube. Que é um pouco do que a gente estava falando anteriormente da generalização. Quando a gente generaliza, você automaticamente desvaloriza o seu parceiro. Porque o que a gente pode pensar? Eu escolhi o José ou a Maria para ser meu parceiro, para a gente casar, para ficar junto, para namorar, enfim. Essa pessoa, ela tem um quê especial. Ela tem algo de diferente que fez com que eu a escolhesse para ser minha parceira, meu parceiro e tudo mais. Quando eu falo que ele ou ela é igual a todo mundo, quando eu falo que ele ou ela é só mais um, isso minimiza absurdamente quem essa pessoa é na minha vida. E é essa mensagem que eu estou passando para ela. Então, quando eu falo para alguém que mas você é igual a qualquer homem, todo homem é igual a você, toda mulher é igual a você, eu tô querendo dizer que assim, tanto faz se é você ou não que tá aqui. Porque toda mulher é igual, todo homem é igual. A mensagem é um pouco essa. Então, essa generalização, ela tende a ser muito negativa nas relações, porque você tira o caráter pessoal e deixa uma coisa mais fria, você desvaloriza o seu parceiro, a sua parceira, você, de fato, como eu falei, diz que ele ou ela é só mais um. E a gente não quer ouvir que a gente é só mais um. A gente quer ser reconhecido como alguém diferente. A gente quer ser reconhecido como alguém especial, como alguém que tem algo de diferente para ser valorizado. Se eu sou só mais um, enfim, por que eu vou continuar numa relação com alguém que não reconhece nada em especial, nada de diferente em mim? Então essa generalização é um pecado. A Emília saiu, mas voltou. Seja bem-vinda, Emília. A Júlia falou que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem o que significa uma palavra efetiva ou efetivamente. Não sei se é o caso, mas efetivo é quando é algo que dá resultado, que é certeiro. Não sei se acho que dá para entender, não sei se é essa a ideia. Muito boas as reflexões. Obrigado, Emília. Fico feliz de estar trazendo algo positivo. A Júlia, cada um é ser único e a vida é o maior tesouro. Eu acho que essa coisa do ser único, de fato, nós somos únicos, mas quando o parceiro não reconhece que a gente é único, isso fere muito a gente. Quando o parceiro traz falando que a gente é só mais um, que eu sou um homem como qualquer outro, ela é uma mulher como qualquer outra, isso fere muito a gente não ser reconhecido como um ser único, a gente ser taxado como só mais um. Isso é muito pesado.
Ah, Sheila, Rodolfo, gostaria que comentasse sobre quais os motivos que na maioria das vezes algumas pessoas procuram ou se atraem pelos mesmos tipos de relacionamento, chegando aos mesmos erros. Que legal, Sheila. Pergunta muito boa. Acho que todo mundo aqui já ouviu, ou já foi essa pessoa, ou já o conhece, ou enfim. Já viu alguém que a gente chama de dedo podre, sabe? Aquela pessoa que tem 15 namorados e são todos iguais. Ai, mas namorei um, ele era muito, sei lá, violento. Terminei com ele. Aí namora outro que também é violento, namora outro que é violento, namora outro e fica nisso. Todo mundo aqui conhece alguém assim. Não adianta. Ou conhece, ou já foi, ou é essa pessoa. É muito complicado a gente achar que a gente consegue fazer escolhas completamente neutras. Porque a gente não faz. Nenhuma escolha nossa, nenhuma decisão nossa é completamente neutra. Tudo que a gente faz, que a gente fala, tem um porquê. Tudo que a gente busca tem um porquê. Só que na grande maioria das vezes a gente não sabe porquê, a gente não consegue reconhecer isso de fato. Então, por exemplo, por que cada um de vocês está aqui agora? Por que eu tô aqui agora? Por que eu tô falando desse jeito e não de outro jeito? Por que eu tô trazendo essa reflexão e não outra? Tudo isso tem um porquê. E as nossas escolhas, como eu falei, são baseadas em um monte de coisa que a gente não tem tanta consciência. E as relações entram nisso. Então, assim, eu vou criar uma hipótese aqui, tá? Eu tive uma história de muita violência em casa, por exemplo. Meu pai e minha mãe eram muito violentos. Tô criando uma historinha. E aí, eu cresci com aquela referência de casal, por exemplo. Então, um pai muito violento, uma mãe muito violenta. E aí, a vida inteira eu pensei, jamais eu quero alguém assim. Não quero alguém violento, eu quero alguém que seja amoroso, por exemplo. E aí, eu vou buscar um parceiro e quando eu descubro, eu fiquei com alguém que é violento também. Eu falei, putz, mas eu fiquei justamente com alguém que eu não queria buscar, vou buscar outro. E aí vai, busca outro violento. Nossa, mas de novo outro violento. Não tem uma única explicação para isso. Eu acho que existem diversas explicações, mas nesse exemplo em especial, tem uma coisa que é assim, como que eu vou identificar uma coisa que eu não conheço? Como que eu vou buscar alguém de um perfil que eu não sei como que é? É muito mais difícil. Eu vivi a vida inteira, nesse exemplo, com pessoas violentas, então eu sei de fato como são pessoas violentas. Eu sei como é estar em uma relação violenta. Como é estar em uma relação amorosa? Não faço a menor ideia. Eu não sei como as pessoas amorosas agem. Eu não sei reconhecer pessoas amorosas. Eu não sei identificar esse tipo de pessoa, porque eu nunca conheci, eu nunca vi nenhum casal assim. Então, as referências de vida que a gente tem influenciam muito as decisões que a gente tem também nas relações. Então, os modelos que eu conheci, que eu aprendi, são modelos que eu posso buscar. Então, se eu tive, sei lá, a minha mãe e meu pai eram muito violentos, mas nossa, meu irmão namorou e era um namoro tão legal, tão bonitinho, tão amoroso e tal, e eu acompanhei de perto. Eu tenho outra referência. Referência não é só eu conheci uma vez um casal que era legal. Não, isso não é referência. Referência é de fato você estar próximo, você conhecer, você acompanhar. Isso a gente pode chamar de referência. Então muitas vezes acontece esse tipo de coisa e a pessoa ela não consegue enxergar um parceiro diferente porque ela não sabe como que essas pessoas agem. Fora que tem um outro fator que muita gente acha estranho, mas também é absurdamente comum, que é aquela coisa assim, a pessoa viveu a vida inteira com pais violentos, por exemplo. Então, apesar de ser algo ruim, um ambiente violento é um ambiente que essa pessoa sabe se virar. Então é um ambiente que ela sabe como agir, ela sabe como falar, que momento que ela vai recuar, que momento que ela vai se colocar à frente. Agora, como que você age com um relacionamento amoroso? Ela não sabe.
Ela não sabe se ela se doa, se ela segura, se ela se retrai, se ela espera, se ela devolve, ela não sabe. E aí, muitas vezes, é mais confortável se manter numa relação de violência, por exemplo, porque é o que você conhece, do que entrar num tipo de relacionamento que você não faz ideia de como funciona. Então, muitas vezes a gente prefere ficar com aquilo. Isso é basicamente o conceito da ideia de zona de conforto. Muitas vezes eu prefiro ficar naquilo que é ruim, mas eu conheço, do que arriscar ir para algo que pode ser bom. Porque eu não sei se é bom. Eu nunca presenciei, eu nunca vivenciei aquilo, então não tenho como dizer que é bom. Isso é muito comum. E as relações, essa história da pessoa repetir os mesmos modelos de relacionamentos, vai muito para essa linha. Do quanto ela reproduz as experiências que ela teve e do quanto algumas experiências são mais seguras, mesmo que sejam ruins. Não sei se ficou muito claro. Porque uma coisa é ser ruim, outra coisa é ser segura. E o ser segura é, eu estou adaptado a esse ambiente. É um ambiente ruim, que eu não gosto, mas eu sei lidar aqui, eu sei viver com isso. Então a gente acaba buscando ou permitindo-se ficar nesse tipo de relacionamento, porque é um ambiente que a gente está acostumado a frequentar, enfim, a lidar. Não sei se ficou claro, Sheila, espero que tenha ajudado um pouco você a entender um pouco essa ideia. Deixa eu ver, tem mais alguns comentários aqui. Pessoal, estamos a 46 minutos de live. Que bom, Sheila, que bom que você conseguiu entender. Mais 10 minutinhos eu vou encerrando, porque aqui no Insta, pelo menos o próprio Insta já encerra a live quando dá 1 hora, então eu vou encerrar um pouquinho antes. E aí no Face também a gente já vai encerrando depois, beleza? A Emília saiu para convidar mais pessoas para a live. Que legal, Emília, fico feliz. Essa live, só para avisar, ela fica salva aqui no Face, direto, no Facebook da Mais Psicólogos, e no Instagram ela fica salva durante 24 horas. Só que assim que acabar a live, eu já vou colocar ela para entrar no YouTube. Então, se de repente alguém quiser rever, eu vou colocar lá no YouTube da Mais Psicólogos. Já vou aproveitar e divulgar, eu tenho trazido novos vídeos toda semana no YouTube, não só lives. Então, se de repente alguém que está aqui não conhece ou não acompanha o nosso YouTube, tem um convite maravilhoso para vocês irem lá depois conferir, se inscrever e ver os vídeos que eu tenho colocado, beleza? Deixa eu ver o que mais tem. Cristina, o homem é produto do meio. Perfeito. A gente é aonde a gente vive. Sabe aquela frase de assim, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente fala, a gente é onde a gente vive? Essa é a ideia. A gente é basicamente uma resposta do ambiente que a gente vive. Olá, boa noite. Pode estar relacionado a uma fragilidade que venha da infância? Pode sim, Emília. A gente pode reproduzir nas relações fragilidades que a gente teve na infância, na adolescência, enfim. Isso pode acontecer sim, não é nenhum absurdo não. Boa noite, Ferreira Gustavo. A Emília colocou, o fato é dedo podre ou pode ser uma autoestima baixa? O dedo podre, na verdade, é um termo pejorativo, né, Emília? Que a gente acaba dizendo aí durante na sociedade. Mas a autoestima, ela pode ou não estar envolvida nessa coisa de você repetir modelos de relações. Muitas vezes ela está envolvida sim, então, como eu tenho uma autoestima baixa, ou seja, como eu não reconheço o valor que eu tenho, eu acabo me mantendo no mesmo modelo de relação que muitas vezes não me valoriza, entendeu? Pode ser sim, não é uma obrigatoriedade, não quer dizer que todo mundo que se mantém em relações iguais sempre tem uma autoestima baixa, mas pode estar envolvido sim numa grande parte desses casos. Carência afetiva, que a Júlia colocou aqui embaixo. Acho que é um pouco disso mesmo. Acho que pode ser vários fatores, mas de fato, esses fatores em geral estão envolvidos com a nossa história. Que algo na nossa história mexe com a gente para a gente acabar recorrendo e tomando as mesmas decisões. Ufa! Garganta tá cansada já. Sem mais comentários, sem mais perguntas.
Eu acho que eu vou aproveitar e vou finalizando por aqui. 50 minutos de live. Acho que deu para falar bastante coisa. Agradeço muito a presença de todos que estão aqui num feriado, numa sexta-feira de feriado à noite, para a gente poder bater um papo. Foi muito bom. Eu costumo dizer que a live só tem sentido porque tem pessoas que acompanham, senão eu ficaria gravando o vídeo sozinho. Então a ideia das lives é justamente essa, eu poder falar, mas principalmente trazer reflexões em cima do que vocês estão trazendo. Então assim, muito obrigado a todos que acompanharam. Vou deixar o convite de novo para todo mundo que está aqui, vai ter ir lá conhecer o YouTube da Mais Psicólogos, que eu estou investindo bastante vídeo lá. Então agradeço se vocês puderem lá conhecer, se inscrever, compartilhar para a galera. Emília, quando teremos live de novo? Toda sexta-feira, não, minto, toda semana eu estarei fazendo uma live aqui. Eu estou dando preferência para sexta porque é um dia que para mim também fica mais fácil. Mas talvez em uma semana ou outra seja em algum outro dia, mas eu vou divulgando. Mas a minha ideia é que seja toda semana à noite. Eu vou fazer live aqui trazendo algum tema. Então se vocês têm algum tema, me manda inbox aqui. Para eu poder ver se eu consigo trazer alguma reflexão legal para vocês. E aí semana que vem eu tô de volta, beleza? Muito obrigado, desejo um finalzinho de feriado aí, um bom final de semana para todos vocês. Cuidem-se. A garganta tá péssima. Cuidem-se e até a live da semana que vem. Espero vocês, hein? Tchau, tchau.